Olá, boa noite. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, presta novo depoimento à Polícia Federal sobre trama golpista. Violência policial em São Paulo. Idosa é agredida por policial e fica com o rosto ensanguentado. E PM que jogou o homem de ponte na segunda-feira é preso. Governador Tarcísio de Freitas reconhece que tinha visão equivocada sobre a importância das câmeras dos policiais. E começa em São Paulo o maior evento de cultura pop da América Latina, repleto de convidados de peso. O Rede TV News volta já. Enterrado hoje o corpo do PM morto por traficantes na zona norte do Rio de Janeiro. Uma operação policial foi realizada na região onde ocorreu o assassinato. Policiais de 2 batalhões participaram da ação na comunidade do Quitungo, na zona norte. O objetivo era para evitar confrontos entre traficantes do Comando Vermelho e do 3º Comando Puro. Os policiais apreenderam drogas, um radiotransmissor e uma arma e prenderam 6 pessoas. Entre elas, 2 suspeitos de participação no assassinato do sargento da PM, Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos. Ele foi morto com um tiro de fuzil. Depois, o corpo do policial foi enrolado em um lençol branco. O carro foi solto em uma ladeira. Desgovernado e em alta velocidade, o veículo ameaçou virar. Chegou a tocar no meio-fio e a invadir calçadas antes de bater no muro de uma casa e parar ao lado de outros carros. Em seguida, os criminosos armados desceram a ladeira e chegaram a tirar do local um morador. Os bandidos também tentaram retirar o corpo do carro, mas não conseguiram e fugiram. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A polícia suspeita que Marco tenha sido assassinado por ter sido reconhecido pelos traficantes. O corpo do policial foi enterrado hoje à tarde, em um cemitério da zona oeste do Rio. A comunidade do Quitungo, onde Marco foi morto, é controlada pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Há meses, os traficantes do Comando Vermelho travam uma guerra contra a quadrilha rival, o 3º Comando Puro, pelo controle das favelas da região, entre elas as do Complexo de Israel. Em outubro, durante uma operação policial, traficantes do conjunto de favelas dispararam contra motoristas que passavam na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Aí, ó, adrenalina, todo mundo no chão, ó. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. Por causa do crime, o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que controla o tráfico no Complexo de Israel, passou a ser investigado por terrorismo. Hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que as operações policiais serão frequentes. A gente vai continuar combatendo, as operações vão continuar, a polícia vai continuar e não adianta que quanto mais eles dobrarem a aposta, mais ainda o estado do Rio de Janeiro dobrará a aposta. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo realizou a maior apreensão de cocaína da história das forças de segurança do estado. Foram 3.250 quilos que estavam num caminhão carregado com ração animal. O veículo foi abordado na rodovia Raposo Tavares, a 500 quilômetros da cidade de São Paulo, durante uma operação da PM na região. O motorista e 2 ajudantes foram presos em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a cocaína apreendida está avaliada em 130 milhões de reais. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Como é que vai ser amanhã, hein? Chuva sobre chuva, parece, né? Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, sexta-feira vai ser com tempo instável e com previsão de chuva desde a região norte, o centro-oeste e também o sul do país. Olha, um sistema de baixa pressão na altura do Rio Grande do Sul vai causar chuva forte, tem risco de alagamentos e também trovoadas, viu? Olha, tem ventos que podem chegar até 90 km por hora. Esse sistema de baixa pressão ele vai para alto mar e dá origem a uma frente fria. Essa frente fria causa estabilidade no Paraná e em Santa Catarina. Agora aqui em São Paulo, olha, já choveu bastante hoje em várias regiões, tem também registro de alagamentos. Amanhã o tempo segue abafado, com máxima chegando na casa dos 30 graus, mas entre a tarde e a noite tem previsão de chuva forte e volumosa. No sábado, 32 de máxima, também com previsão de chuva entre a tarde e a noite, e no domingo, por causa da chegada de uma frente
frente fria, a máxima cai para 27 graus. Só que na segunda-feira volta a subir para 30 graus. Agora no Rio de Janeiro, a chuva deu uma trégua, o sol aparece, o tempo fica quente e abafado e os termômetros podem alcançar a marca de 36 graus. Belo Horizonte marcando 31 de máxima, também não chove, e Vitória no Espírito Santo 33 graus amanhã. No Nordeste, tempo quente e seco, como a gente acompanha aqui na imagem. Agora, na região Norte e no Centro-Oeste, tem previsão de chuva forte e volumosa entre a tarde e a noite. Só que as temperaturas continuam acima dos 30 graus, viu? Máxima chegando nos 32 graus amanhã em Manaus e 34 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Igor. Obrigada. No programa É Notícia desta noite, eu converso com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ele defende a exploração do petróleo na margem equatorial como forma de financiar a transição energética. O projeto principal que é a transição energética. Então, no projeto de transição energética, o financiamento vem de onde? Pode vir das nossas últimas reservas de gás e petróleo. Então, você vai aumentar a exploração do combustível fóssil. Uma coisa é você continuar explorando fontes não renováveis sem uma lógica de transição. A outra coisa é você condicionar, né, o uso dessa fonte não renovável, que o mundo inteiro continua tirando, mas no Brasil, numa lógica de transição. O Brasil está entregando e vai continuar entregando mais do que tem prometido em termos de metas de diminuição de emissões. Você pode ter certeza disso. O ministro também falou sobre a polêmica das emendas parlamentares. Esse valor, esse montante de 50 bilhões de reais nas mãos dos parlamentares, esse valor é excessivo? Eu acho que esse freio de arrumação, certo, entre o executivo, o legislativo, o judiciário, ele é necessário. Essa regra de transparência, rastreabilidade. Transparência e rastreabilidade, já há concordância de todo mundo e seria um contrassenso se não tivesse essa concordância. Mas é que agora o STF deu uma decisão mais dura E defendo ainda, né? que as emendas individuais, o parlamentar ele representa, certo, a população, o deputado representa a população. Então é comum, ele faz a campanha dele, ele assume compromisso no município, ele assume compromisso no Estado, é legítimo. Não há nenhum pecado o deputado ir lá e botar a sua emenda. Mas sabe o que é, ministro? Vem crescendo demais desde 2017. Na gestão Eduardo Cunha pra cá. Eu defendo que a gente possa dar prioridade para as emendas individuais para cumprir esses compromissos dos parlamentares lá com as suas bases. É normal isso, é legítimo. Que as emendas de bancada foquem nos programas estruturantes. O senhor fala de projetos estruturantes, mas isso foi definido agora. Salvo engano, são 8 projetos estruturantes por bancada. Mas antes havia uma fragmentação, ou pode haver ainda uma fragmentação muito grande desse recurso. Então, do seu ponto de vista como ministro, não é estratégico. Isso não gera ineficiência, desperdício de recursos? Não é. E falta de enfoque no que é mais estratégico para a paz? Porque o senhor tem a visão do todo. Com certeza, Amanda. Não é correto, não é estratégico. Não aparece, dilui, certo? Tem que ter foco. Então, o certo é isso. A entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, prestou um novo depoimento à Polícia Federal. O repórter Igor Damasceno acompanhou. Tem mais informações ao vivo. Oi, Igor, boa noite. Nossa, acho que eu já perdi as contas de quantas vezes o Mauro Cid compareceu à Polícia Federal para reforçar afirmações que ele fez no acordo de delação premiada e prestar novos esclarecimentos. A gente conseguiu saber alguma coisa do que foi dito desta vez? Boa noite. Esse foi o 14º depoimento de Mauro Cid aqui na Polícia Federal, viu, Amanda? Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, desta vez a oitiva durou cerca de 2 horas e serviu para que Mauro Cid respondesse a mais questionamentos sobre a participação do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, na suposta tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, Braga Neto seria um dos mandantes do
do esquema e teria ajudado a planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal desconfia que Mauro Cid estaria protegendo Walter Braga Neto. Por quê? Porque os agentes só conseguiram descobrir o plano dos assassinatos depois de recuperarem mensagens já apagadas do celular de Mauro Cid, dando detalhes desse esquema, desses assassinatos. Inclusive, as conversas mostram que o assassinato teria sido planejado na casa do ministro Walter Braga Neto. E olha, também chegaram hoje aqui na capital federal os 2 militares acusados de envolvimento no plano desses assassinatos das autoridades. Eles fazem parte das forças especiais do Exército, os chamados Kid Pretos, e foram presos preventivamente no estado do Rio de Janeiro. As transferências foram determinadas pelo relator do inquérito, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, esses militares, os Kids Pretos, estão presos no batalhão da Polícia do Exército aqui em Brasília. Inclusive, essa transferência mobilizou um forte esquema de segurança. Esses militares também devem ser indiciados e as investigações contra eles podem ser anexadas ao inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Esse inquérito, inclusive, já está com o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco. O parecer da PGR só deve ser enviado ao STF somente em fevereiro do ano que vem. A expectativa é que o Procurador-Geral denuncie cada um dos 37 indiciados pela Polícia Federal. Se isso acontecer e o ministro Alexandre de Moraes aceitar a denúncia e julgá-los e condená-los, eles podem responder por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Cada um pode pegar uma pena que supera 37 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Capítulo assustador da história do nosso país, né, Igor? Obrigado a você. A Câmara dos Deputados deixou para a semana que vem a votação do pacote fiscal do governo federal. Ontem foi vencida a primeira etapa, com a aprovação da urgência das propostas. Foi uma votação apertada. Com apenas 3 votos de vantagem, os deputados aprovaram a urgência para o projeto de lei complementar que altera o arcabouço fiscal. 260 parlamentares votaram a favor da urgência. Eram necessários 257 votos. A outra proposta conseguiu 267 votos. Os 2 projetos se somam a uma proposta de emenda constitucional no pacote de medidas encaminhado pelo governo para reduzir os gastos públicos. Entre as mudanças estão a redução do aumento do salário mínimo e limitações na aposentadoria de militares e no pagamento do abono salarial. Os resultados da votação dessa quarta-feira foram vistos como um novo recado da Câmara ao governo, de que será preciso negociar mais para conseguir aprovar as propostas. Os deputados estão insatisfeitos com a limitação das emendas ao orçamento. A proposta de emenda constitucional precisa de 308 votos para ser aprovada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve indicar os relatores para os projetos que tiveram a urgência aprovada para começar a discussão dos textos. O governo quer aprovar todas as propostas antes de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento do ano que vem. Por lei, os parlamentares só trabalham até o dia 23, quando começa o recesso do Legislativo. Bom, e a aprovação dessa tramitação de emergência de alguns projetos de lei que tratam do corte de gastos melhorou o humor do mercado financeiro. Com isso, o dólar encerrou esta quinta-feira em queda, mas ainda assim continua cotado a R$ 6. Já o índice Bovespa, que é o principal da Bolsa Brasileira, finalizou o dia com alta de 1,4%, forte alta, né? 127.857 pontos. A proposta que estabelece regras para o uso da inteligência artificial no Brasil foi aprovada pela Comissão Temporária do Senado sobre a IA. O uso da inteligência artificial é
cada vez mais comum no Brasil. Mas ainda não há regulamentação para essa tecnologia no país, o que abre espaço para problemas como a disseminação de informações falsas e a violação de direitos autorais. Uma comissão do Senado criada para analisar a questão aprovou um projeto de lei com regras para o desenvolvimento e uso da tecnologia. A proposta abre caminho para que as chamadas Big Techs respondam na justiça por danos causados pela tecnologia e possíveis punições. A fiscalização caberá ao Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, órgão que será criado com a possível sanção do projeto. A IA deverá seguir princípios como a proteção de grupos vulneráveis e da democracia, contando sempre com a supervisão humana. E os conteúdos criados pela tecnologia deverão ser identificados com um símbolo para que os usuários saibam que estão interagindo com uma ferramenta digital. Especialistas apontam que o projeto não deixa claro o que é ou não permitido no uso da inteligência artificial. O texto, ele prevê a determinação de nível de risco das inteligências artificiais, mas, por outro lado, não especifica, diz que isso será definido a posteriori, ou seja, as empresas serão avaliadas e, eventualmente, punidas por não cumprir determinadas medidas de risco, mas aquilo que é risco ainda não foi definido. O relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do PL, acolheu pedidos de parlamentares e setores e flexibilizou uma série de pontos do projeto. Entre eles, a exclusão de sistemas em desenvolvimento de cumprir as regras antes de serem colocados no mercado ou em serviço. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e deve ir à votação no plenário na semana que vem. Pacheco quer aprovar a proposta ainda este ano. Depois da avaliação dos senadores, o texto precisa da aprovação dos deputados e da sanção presidencial. Mas especialistas destacam que a legislação pode precisar de atualizações futuras. Mesmo que nós tivéssemos um texto excelente, muito bom, ele tem tudo para rapidamente ficar defasado. Nós temos que também entender que vai ser necessário uma certa maleabilidade, uma adaptabilidade. Então é preciso se perguntar isso também. O que será feito, qual será a agenda de avanço desse texto ao longo do tempo? Bom, e gente pelo mundo todo tem usado cada vez mais a inteligência artificial como ferramenta, sabe para quê? Sessões de terapia. Pois é, a tendência, claro, preocupa especialistas. Nas redes sociais é fácil achar depoimentos de influenciadores sobre a experiência das sessões de terapia utilizando inteligência artificial. E eu falei para ele escrever um dia na minha vida, como se eu já tivesse conquistado tudo, e o texto foi divino, divino. Mas como será essa consulta pelo ChatGPT? O tema realmente gera curiosidade. Eu já estou no meu aplicativo e eu vou fazer uma pergunta só para saber como funciona. Olá, chat. Me sinto ansiosa. Gostaria de uma sessão de terapia. Me conta, como você está se sentindo hoje? Pode ser algo que está te preocupando ou só um desabafo mesmo. Estou aqui para ouvir. Mas será mesmo indicado utilizar a inteligência artificial no lugar de um profissional? Tem que ter cuidado, porque lá é uma inteligência artificial, não é adequada exatamente para um atendimento humanizado, onde você precisa ser olhado, ser visto, ser aconchegado dentro da sua história, das suas questões e a sua realidade. Então, tenha cuidado para você não ter ali um aconselhamento ou um direcionamento que pode ser disfuncional. Segundo uma pesquisa da Talk Inc., 1 em cada 10 brasileiros utiliza as plataformas de inteligência artificial como amigo ou conselheiro para desabafar sobre questões pessoais e emocionais. Nas ruas, o tema divide opiniões. É uma tendência mundial, né? As pessoas estão muito conectadas, né? Você faria, então, uma consulta pelo ChatGPT? Faria, com certeza. Falar com uma pessoa de verdade, que ela te escuta, que ela olha no teu olho, que talvez tem empatia, que ChatGPT não tem, obviamente.
eu acho uma coisa diferente, não é a mesma coisa não. A psicanalista Elaine ainda lembra dos benefícios do paciente ter um atendimento humanizado. A gente precisa levar em consideração que o ser humano ele é muito mais complexo do que uma resposta direta e lógica. Então é bem questionável e a pessoa ela precisa saber que ela tem que buscar um atendimento mais humanizado, uma pessoa que converse, que você consiga contar aquilo que você está sentindo e toda a sua história para que possa haver realmente um tratamento, uma orientação muito mais adequada. É uma máquina, ela não vai saber o que você está sentindo ao certo. Ela não estudou para isso, ela não tem formação para isso, não conhece. Ela só vai pegar o que ela sabe na internet e te falar o que ela acha que é. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que aumenta a punição para pessoas que gravam relações sexuais sem consentimento dos envolvidos. As penas vão variar agora de 2 a 4 anos de reclusão. Atualmente a punição é de 6 meses a 1 ano. A proposta também criminaliza ocultação de câmeras e a violação de privacidade por meio de dispositivos eletrônicos. O texto agora segue para votação no Senado. A concessionária Via Mobilidade, empresa que administra as linhas de trens metropolitanos de São Paulo, demitiu 6 agentes de segurança por causa da abordagem que resultou na morte de um passageiro no último dia 11, na estação de Carapicuíba, na Grande São Paulo. As demissões ocorreram 24 dias depois do episódio. Jadson Vitor de Souza Pires foi agredido quando tentava passar pela catraca. Em seguida, os agentes o arrastaram para fora da estação desacordado. A perícia constatou que a vítima morreu por asfixia mecânica em decorrência de esganadura motivada pelas agressões. 3 seguranças foram ouvidos pela Polícia Civil e um deles foi preso. E um policial militar foi flagrado agredindo um homem a socos durante uma abordagem policial no interior do Ceará. O agente foi afastado das funções. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que 4 policiais chegam em frente à casa do jovem de 18 anos em Sobral. Um dos PMs conversa com o pai do rapaz e em seguida começa as agressões com socos e tapas. Familiares da vítima começam a discutir com os policiais. Em nota, a Polícia Militar informou que o policial agressor foi afastado das funções operacionais e que instaurou um procedimento para apurar o fato. Já a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará disse que investiga a ocorrência no âmbito administrativo. Bom, é um estado de brutalidade, violência policial que infelizmente não se restringe ao Ceará. Foi preso hoje o policial militar que jogou um homem de uma ponte durante uma abordagem na zona sul da capital paulista. Pois é, Amanda, a Justiça também acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo e decretou a prisão preventiva do PM que matou com 11 tiros nas costas um homem que furtou um mercado na mesma região. Ao vivo, a repórter Estela Freitas traz mais informações para a gente sobre esses 2 casos, né, Estela? Boa noite para você. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. O policial Luan Felipe Alves Pereira, que jogou o homem da ponte no último domingo, foi levado ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Ele já estava detido na corregedoria da PM, que fica aqui atrás, depois de prestar depoimento. Ele disse que o ato foi impensado e que a intenção era imobilizar o homem depois de uma suposta tentativa de resistência à abordagem. Ele também disse que o objetivo era jogar o homem no chão e não da ponte. Um inquérito policial militar foi aberto para investigar o caso. 13 policiais envolvidos na ocorrência foram afastados e agora a corregedoria busca identificar e encontrar a vítima para que possa prestar depoimento e assim conseguir esclarecer melhor os fatos. No outro caso, também envolvendo violência policial, a Justiça decretou a prisão preventiva do PM Vinícius de Lima Brito, que atirou 11 vezes nas costas de Gabriel
Renan da Silva Soares. Ele também será levado ao presídio Romão Gomes. As investigações continuam, os familiares da vítima prestaram depoimento, foram ouvidos e agora as equipes buscam identificar uma testemunha, que era um entregador que quase foi atingido durante a fuga de Gabriel do mercado. O Ministério Público de São Paulo, que denunciou o PM, afirmou que ele agiu com crueldade e sem justificativa, usando a arma da corporação. A ouvidoria das polícias falou que em um ano de corporação, o policial já responde por 3 homicídios. Dados do Ministério Público de São Paulo comprovam que nos 2 últimos anos houve um salto de 98% no número de mortes envolvendo policiais militares. Quando há esses casos, isso mancha demais a instituição, isso agride a gente, e aí é hora de ter humildade, tem alguma coisa que não está funcionando. O que a gente precisa fazer em termos de comparação com outras polícias do mundo? O que a gente tem que fazer em termos de intercâmbio? O que a gente tem que intensificar em termos de treinamento? O que a gente tem que fazer em termos de reciclagem? O que a gente tem que fazer em termos de incorporação de novos equipamentos? Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa. A primeira ação não é reciclagem, não, é punição severa. Esses policiais que você viu praticaram ações dignas de criminosos. São policiais pagos com nossos impostos e que usam esse dinheiro para barbarizar a sociedade. Eles devem ser punidos com todo rigor da lei que eles não respeitam. Agem como criminosos. Não toda a corporação, óbvio que não, mas alguns péssimos exemplos de policiais que devem ser punidos pelo rigor da lei. Depois dos casos recentes, como a gente viu aí, de violência policial, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai publicar um ato normativo para orientar a atuação da polícia em todo o país. O anúncio foi feito na reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública. As novas regras serão elaboradas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para orientar o emprego gradativo da força e a observação de normas já consolidadas, como a restrição ao uso de algemas. O ministro Ricardo Lewandowski não citou nenhum caso específico de violência, mas disse que numa democracia a segurança deve ser garantida de todas as formas. Não é a segurança apenas contra a ação dos malfeitores, mas é também uma segurança dos cidadãos e das cidadãs contra excessos do próprio Estado, né? Contra excessos do próprio Estado. Então, é uma questão que nos preocupa e uma polícia verdadeiramente democrática, uma polícia que quer garantir a segurança dos cidadãos, não pode praticar a violência. O ministro voltou a defender a PEC da Segurança Pública, que tramita no Congresso, e disse que o objetivo não é tirar a autonomia dos estados, mas fazer um modelo cooperativo igual ao que é feito na saúde e na educação. A proposta de emenda à Constituição, segundo o governo, pretende padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, além de incluir na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública e atualizar as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Um grave acidente na madrugada de hoje provocou a morte de 4 pessoas na rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo. As vítimas morreram ainda no local da batida, que envolveu 3 caminhões e um carro. Outras 5 pessoas foram retiradas das ferragens e encaminhadas para atendimento médico. Segundo informações da empresa que administra a rodovia, um caminhão entrou no acostamento e colidiu com um veículo que fazia obras no local, no quilômetro 55, na região de Jundiaí. Outros 2 caminhões bateram, provocando um engavetamento que prensou um carro. 4 trabalhadores, com idades entre 34 e 55 anos, realizavam a pavimentação da rodovia e foram atingidos por um dos veículos. Todos morreram. 5 vítimas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. Polícia vai apurar se o motorista do caminhão que causou o acidente estava em alta velocidade. Começou hoje em São Paulo a maior celebração da cultura pop do mundo, a Comic Con Experience, que está na 11ª edição e a cada ano reúne mais gente. São pessoas apaixonadas pelo mundo do entretenimento, que literalmente entram nos personagens favoritos para realizar sonhos.
Aqui, o mundo real se mistura com o mundo da fantasia. Eu tô fantasiado de Pedrinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo. É a primeira vez que você vem aqui no evento? Não, é a segunda. Eu vim na passada. E o que você tá achando? Eu tô achando da hora, tá legal, todo mundo aqui é simpático. O que você mais gostou até agora? Os youtubers passando. Mas se engana quem pensa que só as crianças se divertem. Os cosplays, como são chamados, levam a caracterização a sério e tem até competição. Vai participar do concurso de cosplay. Logo mais lá no Creators, estou partindo aqui meio mundo de pavilhão para ir lá concorrer também. E hoje você está fantasiado, o que é a sua fantasia? Conta pra gente. É do Doctor Who, é uma série inglesa. Inclusive o ator de Doctor Who vai estar aqui, então tá todo mundo muito animado, muita gente vestida de Doctor Who. Tá sendo bem legal essa edição. Por volta de 1 hora mais ou menos para montar tudo. Mas a roupa assim foi toda eu que construí, então levou alguns meses aí para poder chegar nesse resultado. A CCXP Comic Con Experience reúne fãs de filmes, séries e histórias em quadrinhos e traz diversas atrações interativas do mundo do entretenimento. Lançamentos e anúncios exclusivos, além da presença de celebridades nacionais e internacionais. Muita gente vem de longe acompanhar o evento, como esse casal que mora em Vitória, no Espírito Santo, e viajou à capital paulista especialmente para participar da CCXP 24. Tem muito tempo que eu estou tentando, programando para poder vir. E ele falou, esse ano a gente vai, a gente fez tudo certinho, programou, vamos sair. É a primeira vez que a gente vem e é um sonho realizado, porque a gente sempre ouviu falar de Comic Con e da CCXP, e vir para cá é a realização de um sonho. A CCXP é considerada um dos maiores eventos de cultura pop do mundo e acontece em várias partes do planeta. A edição brasileira, que está em seu 11º ano, tem se consolidado como um dos principais eventos turísticos do país. No ano passado, o evento teve um impacto econômico de 900 milhões de reais. Nesta edição, que vai até o próximo domingo, são esperados cerca de 300 mil visitantes. A gente emprega aqui mais de 1.500, 2.000 pessoas, é um dos eventos que mais atrai turismo para a cidade de São Paulo, perto aí de Fórmula 1, de Parada Gay, vem muita gente realmente, como eu estava falando, de outros lugares aqui para São Paulo, então é um momento muito importante não só para a gente, né, que está fazendo o evento, mas para a cidade como um todo. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Uma ótima noite para você. Valeu, amanhã a gente se encontra. Boa noite, até lá.